Todo mundo tem uma missão e é por isso que está no ar mais um Missão Podcast. Eu sou o César Portugal. Eu sou o professor Felipe Santos. Este é o nosso canal e hoje o Felipe tá feliz, né? Hoje eu tô muito feliz. Hoje vocês vão conhecer, né? Eu falei isso uma vez no programa do meu pai. Vocês vão conhecer um dos pais da nova música católica. Hoje, se cada um aí, na sua paróquia, você tem o seu grupo de oração, se hoje nós temos muitos eventos, né, para revelar novos talentos, você conhecer músicas diferentes, né? Se hoje temos, né, um Frei Gilson, temos, sei lá, muita gente legal aí na música, é porque houve um início. E hoje vocês terão a oportunidade de fazer uma viagem no tempo e conhecer como é que essa nova evangelização começa. É bom demais. Só reforçando que não é que nos outros episódios vocês não estavam felizes, né? Porque... porque... Não, é porque é bom porque, tipo assim, pra mim é muito legal, porque a minha história passa nisso também. Que eu era muito criança, né? E é nessas oportunidades que pra mim é uma surpresa também. Eu vou conhecendo mais, né? De episódios da minha vida ali, assim, é muito bacana. E ele também vai falar da infância do Felipe, como ele conheceu o Felipe. É verdade. Né, o pai do Felipe. Vamos falar com a pessoa que conhece o meu pai muito mais do que a minha mãe. Que isso! Louco. Por mais tempo, talvez, né? Com certeza. Mas então é por isso, seja bem-vindo, Rinaldo. Valeu, César, Felipe, obrigado. Tô muito feliz pelo convite e que alegria. Vamos nós aqui. Vamos nós. Felipe Bom, estava... deixa eu só pegar o gancho então, falando que ele conhece mais meu pai que a minha mãe. Enfim, esses dias ele falou assim, dá um toque no meu pai numa parada lá, você que tem mais intimidade com ele. Eu falei assim, mas como assim mais intimidade? Você é filho dele, pô. Mas é isso aí, mas é uma grande alegria mesmo. Eu vi o Felipe crescer, né? Conheci o Felipe, tinha 1 ano de idade, quando eu ia lá para combinar os ensaios com o pai dele, Felipe de Velotrol, na casinha antiga, no fundo da casa dos seus avós, ali na Vila São Benedito. E nunca imaginava que... Depois viu o Felipe crescendo ali com seus 5, 6, 7 anos, viajando no chiqueirinho da Paraty, quadradinha, branca, e dormindo dentro dos cases, enfim. E hoje é o baixista aí dos Gibbors. Olha que Isso legal. aí, que legal. Eu queria começar... Tem um clipe do Dunga que foi gravado em Cachoeira, no DVD eletroacústico, que até foi o sobrinho do Fael que fez o personagem, que seria o Rinaldo, não é isso? O Marco Antônio era o Rinaldo. Sim. E ali representa a forma que você conheceu o Dunga. Você pode contar pra gente como é que foi isso? Posso. Foi no ano de 82, na verdade, eu montei tive a minha primeira dupla, né? A gente tocava música sertaneja, que meu pai era músico sertanejo, e eu tenho um grande amigo que chama Thomas, meu amigo de infância, que hoje é um grande músico aqui em Pinda, e o Tomazinho. É o do Cotoco? Do Cotoco. Do Cotoco, Tomazinho. Aí o Cotoco é o... É o baixo. É o baixo. Ninguém vai entender nada. É o Honor. Aí, enfim, eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos, e o Thomas 9, e a gente tocava na praça, ali da Vila São Benedito. E aos sábados a gente ia ensaiar ali, era o nosso lugar de ensaio. E teve um episódio, teve um sábado que a gente estava ensaiando ali numa tarde, e sempre que a gente ensaiava, a gente de uma origem muito simples, um lugar muito simples, a gente bem pobrezinho, vamos dizer assim, as pessoas montavam, faziam um chapeuzinho de papel assim, e colocava ali para as pessoas, e as pessoas jogavam dinheiro, né? E a gente ganhava um dinheirinho. A gente não ia para isso, mas a gente acabava que rolando isso, e pô, ajudava pra caramba, né? E a primeira imagem que eu tenho do Dunga é o Dunga passando, né? Ainda antes da conversão dele, passando com o cabelo todo enrolado, grande assim, com os amigos, e parando. E ficou ali observando a gente cantar ali por uns 10, 15 minutos, né? E ele com outras pessoas, outros amigos. Eu lembro até dos amigos da época dele. E eu me recordo que numa dessas ocasiões assim, ele pegou e jogou um dinheirinho pra gente. Eu não sei quanto que seria hoje, 5 reais, 10 reais, né? Mas eu tinha bem essa imagem dele. Eu já conhecia o Dunga porque meu pai era conhecido do pai dele e tal. Falava, o filho do seu Chico, da Dona Dita e tal, né? O Dunga e tal. Aí quando eu passava essas pessoas que eram de uma geração antes da minha, né? Uma diferença de idade de uns 10 anos,
Então eu recordava porque meu pai falava, né? Minha mãe comentava em casa e tal. Então eu sabia quem era o Dunga. Então o clipe ele retratou isso. Depois, em 88, 89, daí eu fui ter um primeiro contato com ele, assim, já em grupo de oração. Eu já tocava, estava iniciando como baixista, já não tocava mais música sertaneja. Enfim, mas o clipe foi exatamente isso. E como que começa a sua caminhada na igreja? Começou em 89, a convite do Di, que é primo do Dunga. Ele toca guitarra e ele me convidou para ir tocar no grupo de oração, ali na Vila São Benedito. E ele foi meio que insistindo, porque eu tocava já nas bandinhas de rock, de garagem, assim. Aí ele falou, rapaz, vamos tocar para Deus. Ficava sempre me convidando, né? Aí no ano de 80, ficou um ano assim. Em 89 ele falou, pô, o Dunga de vez em quando vai pregar lá, porque o Dunga era do Grupo São José, aqui da cidade, né? De vez em quando ele vai pregar lá e tal. E o Dunga, ele tem um carisma, ele tem um negócio muito forte que todo mundo já queria ser amigo do Dunga, queria estar perto do Dunga, né? Era o Dunga, ele já tinha uma luz diferente, vamos dizer assim, né? Então, eu falei, poxa, que legal e tal. Ele falou, de vez em quando ele prega lá e tal. Aí eu comecei a tocar no grupo de oração. Só que ao invés de conhecer o Dunga, né, de ter a primeira, vamos dizer assim, uma experiência forte, assim, tipo... não sei aqui a palavra certa, não digo um conselho ou a pessoa que reza, mas antes de conhecer ele, conheci a Fia, a irmã dele, sua tia, que eu recebi o batismo do Espírito Santo com a mão dela na minha cabeça, que ela era desse grupo. E na verdade demorou um tempão, eu tocando, achando que um dia ele ia chegar ali para pregar, ele nunca que chegava, porque ele era de outro grupo. Depois de um ano, aí sim, eu tive o primeiro contato com ele, que foi em 1990, logo no início, que foi para valer, que a gente tinha uma banda chamada Banda Carisma. Aí essa banda tinha o Netão, aí tinha o Thomas, tinha o Di, o primo, que me convidou para ir para a igreja, e finalmente eu comecei a ter o contato com o Dunga. E até hoje, 33 anos. Nossa, e como é que foi, tipo assim, porque eu lembro quando eu era criança, tenho algumas memórias, assim, de ver vocês juntos, as memórias mais claras, assim, foi já no Capelão do Sapê, ver vocês ensaiando ali, acho que às vezes eu vi o Boy junto, e depois já lembro mais já do Rincão antigo, né, e tal. Como é que foi essa transição? Porque uma coisa é estar aqui em Pinda, um dos territórios aqui, né, em que a renovação cresceu bastante, né? E de repente vocês estão lá, mas a Canção Nova não era ainda a Canção Nova. Ainda não tinha a fama, a estrutura. Como é que foi, tipo, cara, eu vou pegar meu instrumento e eu vou arriscar nisso aí. Como é que foi para você trabalhar isso e acreditar nisso? Então, com a Banda Carisma, em 90, a gente já começou a tocar bastante por aqui, na região, sul de Minas, né? E o Dunga me convidou para ir um dia na Canção Nova. Ele fazia caminho, na época não falava caminho com a Canção Nova, falava namoro. Tô fazendo namoro com a Canção Nova, era assim que falava na época. Aí me convidou para ir para conhecer a Canção Nova, em 1990, tipo junho, julho, meio do ano, assim. Eu lembro que era época de frio, assim, à noitinha, e a gente foi. E nesse primeiro dia, eu tive a graça de conhecer o Padre Jonas. Naquela época o Padre Jonas andava pela chácara, inclusive ele estava andando pela chácara, rezando o terço, no final de tarde, assim, e recebi uma bênção dele. O Dunga me apresentou ao padre, ele deu o Rinaldo é músico também. Aí ele me deu uma bênção e falou assim para mim: bendito seja Deus que te ungiu e te consagrou e te quer ministro na música. Lembro disso. Falei, cara... Forte, hein? Forte. E fico arrepiado de lembrar aí. E nesse primeiro dia eu ouvi falar sobre a divina providência.
Até porque o seu pai, que na época tinha um Monza, eu sou detalhista, foi eu, Gilberto, um tio seu que acho que já é falecido, e o Netão. E o seu pai, antes de ir, passou no antigo Ciro Atacadista em Guaratinguetá e fez uma compra gigante, né? E para levar para os jovens da Canção Nova na época. Quem eram os jovens? Ricardo Sá, Nelsinho Correia, Adilson Sabará, Padre Jurandir, que não era padre ainda, enfim. E as moças, Eliana Sá, Márcia Lousada, Márcia Antunes, enfim. Então aquele predinho da frente, ali em frente à DM, morava embaixo os rapazes, em cima as moças, né? E tinha a vilinha, só que tinha. E o Dunga levou muita coisa. Então nesse dia eu ouvi falar da Divina Providência, porque eu vou chegar onde você falou no início do Capelão do Sapê. Por quê? Porque quando o Dunga chegou e buzinou o Monza lá na frente, eles saíram felizes, porque sabia que quando o Dunga ia, o Dunga levava sempre uma coisinha diferente para eles, né? Eu lembro que tinha peça de presunto, de queijo, pão de forma, fardo de refrigerante, essas coisas. Era só coisa assim também. E só um parênteses, isso confirma aquilo que ele falava, né? Que ele fala que ele tinha uma condição muito boa, né? Tinha uma condição um trabalho muito bom boa. E larga tudo isso para ir para lá. Né? Exatamente, confirma isso aí. Aí, nesse dia, eles ficaram todos felizes. Nós entramos e todo mundo abrindo com o porta-malas, o carro aberto, tirando e descarregando as coisas. Eles falaram assim, nossa, você, Nelson Correia, hoje você foi a nossa providência aqui. Eu falei, providência? Mas como assim, né? Porque a gente tá 3 dias jantando isso aqui. Abriu a geladeira, tinha um limãozinho, assim, 2 limões assim, e uma jarra de água. E uma goiabada. Eu falei, hoje a gente pediu para Deus uma coisa diferente e se você nem nos avisou que estaria vindo, e olha aqui. Aí eles dividiram lá na parte de cima que as moças moravam. Eu falei, puxa vida, como é que é isso? Providência, os caras pediram algo diferente para comer hoje. E eu fiquei encantado com isso. Aí passaram-se uns meses, teve o aniversário da Rádio Canção Nova. Aí o Dunga, de novo a caravana Dunga para lá. E nesse dia tocou. Aí vai começar... Eu acho que aí foi o meu início na música, na Canção Nova. Aí nesse dia tocou Grupo Mensagem 2000, que depois virou Missão Mensagem Brasil, mas antes era Grupo Mensagem 2000. Eu era o Eugênio, a Marta, a Roseli Duca, a Melinha. E depois... Banda Cristo Atividade, que era uma banda de rock da época, que era bem legal, que tinha o Boy, que tinha o Boina, né? Heraldo Matos, baixista e o fundador da banda. Adilson Sabará cantava. Então, eram as atrações, e já o Zé do Campo. As atrações da parte da manhã. É atemporal, né? E era o aniversário da rádio, mês de dezembro, né? Então a rádio. E o pessoal todo do Vale do Paraíba e sul de Minas desciam ali, tinha 1.500, 2.000 pessoas, né? No espaço em frente à rádio antiga. E um palquinho, eu tenho até foto desse dia. Ou melhor, do ano seguinte. E depois do almoço, tinha uma missa celebrada por Padre Jonas Abib. Aí foi um ponto forte, porque depois do almoço, na missa, estava nosso grupo lá reunido, o Dunga à frente, né? Chegou na missa, desmontaram a bateria, desmontaram os teclados, tudo. O pau ficou limpo, colocaram só o altar, um violão, né? Era o Adilson Sabará tocando violão, 2 pedestais assim, o Diácono Nelson cantando e eu acho que o Ricardo Sá, se não me engano. Aí, a gente participando da missa, o Dunga olhou para nós e falou assim, poxa vida, o Dunga estava pensativo, né? Falou assim, um lugar como esse, né? Poxa, uma canção nova, uma comunidade, agora está nascendo uma TV com uma rádio com uma potência forte como essa, e um ícone, que é o Padre Jonas, na hora da missa, só um violão. Ele falou assim, eu estou vindo para cá o ano que vem, que era o ano seguinte, 91. Estou vindo para a comunidade, eu vim morar. Assim que eu tiver bem instalado na comunidade, eu vou pedir a bênção do Padre Jonas para montar na época não falava ministério de música, falava banda. Montar uma banda aqui, para quando tiver eventos como esse, não ser só um violão, né? Ele falou assim, eu vou convidar todos vocês, nem todos vão conseguir vir, por conta de trabalhos e tal. Mas eu vou fazer isso. O ano seguinte ele foi para a comunidade,
Um ano depois ele montou, eu falo isso é um pouco polêmico. O Dunga montou o Ministério de Música Canção Nova, a Banda Canção Nova, né? Pediu a bênção do padre, o padre autorizou. E por que é polêmico? Porque, enfim, porque o padre, eu vejo que o padre, claro, o padre Jonas, é o início, né? Já gravava lá nos anos 70, grande compositor, né? Lindas músicas da renovação, né? E só que realmente esses anos todos, dos anos 80, vamos dizer assim, o padre, quando ia gravar os discos, ele ia para São Paulo, gravava com os maestros, contratava os músicos, estúdio, e gravava fora. E depois que ele gravava o disco, não tinha um Ministério de Música. Não tinha uma banda com ele, né? Não tinha. Eu, pelo menos, não tenho essa... Eu lembro de ouvir... Eu lembro do meu pai trabalhando na rádio, e tinha o Pauleca, lá na discoteca. Na discoteca, e tinha os discos, eu lembro de ouvir, mas eu não lembro de ver um show do... Eu lembro de vocês tocando, mas eu não lembro de um show do Padre Jonas. Realmente, antes não tinha... Porque também não tinha os eventos na Canção Nova, né? Não tinha os acampamentos e tal. Mas aí o Dunga montou a banda, o padre deu a bênção, né? Aí ele realmente chamou todos nós lá de Pinda, da banda Carisma. Ele desligou da banda, não dava mais. Ele desligando automaticamente, a banda parou, porque ele que era os contatos e tal. E linha de frente, líder, enfim, né? E nessa época você trabalhava só com a música ou você tinha... Só com a música. Eu já tocava em barzinhos, né? Tocava bastante em bares aqui em Pinda. Toquei 3 anos, muita frequência. Aí, enfim, eu e o Neto conseguimos aceitar o convite e juntamos-se ao boy e montamos a primeira formação da banda Canção Nova. Dunga, Rinaldo, Neto e boy. E rodamos 2 anos. Mas nisso você ainda morava em Pinda, ia e voltava? E eu voltava. Aí entra o Capelão de Sapê, 93. Aí a Canção Nova inaugurou o Capelão de Sapê, né? E porque tinha um espaço só ali da rádio, que eu lembro que tinha as quintas-feiras de adorações, era ali na rádio onde a gente trabalhava na TI. Era naquele espaço ali. Aí a Canção Nova fez o Capelão de Sapê e a gente começou ali a servir nas quintas de adoração, né? Eu lembro que tinha quinta de adoração, a gente chegava de manhã, às vezes não chegava ninguém, não vinha o povo. Aí não tinha nem transmissão, a gente ficava ali ensaiando, tocando. Aí na parte da tarde sempre chegava, né? Alguém tinha um grupo de oração, depois terminava com a missa com o Padre Jonas. Então aí o grupo aí começou o Capelão, no ano de 93. Aí, enfim, aí agora tem que me perguntar mais para eu prosseguir. Porque depois vem a segunda etapa da banda Canção Nova, que daí já acrescenta Flavinho, Adriana, Tânia. Aí mudou um pouco o formato dos músicos, né? Entrou o Biscuit, o Boy saiu, aí entrou o Chicrinha na batera, o Neto saiu, enfim. Aí deu uma reformulada e a gente lançou um projeto muito legal, que foi o disco Deus Existe, que foi uma fase muito boa, que a gente viajou muito também. E uma coisa que eu acho legal... E tudo isso, só interromper rapidinho. Tudo isso com a providência que eu vi falar lá em 90, quando eu cheguei, da jarra de água, da goiabada. Então, ou seja, a gente não tinha salário, a gente não tinha nada. Eu ia de carona, eu, o Neto, a gente ia na Dutra, ali no posto comandante, ali perto do pedágio, pedia carona. O Dum falava, me ligar na casa da minha mãe na quarta noite, vocês conseguem vir? Dá um jeito de vir para ir embora, a gente pede carona no microfone, a gente faz uma vaquinha. Nossa, eu lembro... O Dunga sempre deu um jeito, ele sempre foi o cara, vem, vamos confiar e vamos acreditar. Falei, então vamos. Falei assim, às vezes minha mãe conseguia um dinheirinho, a mãe do Neto tinha um dinheirinho para 2, me pagava para mim, ou não tinha, nós vinha de carona, mas a gente chegava. Aí na volta ele pedia carona no microfone, né? Você que está indo para São Paulo, São José dos Campos, Taubaté. Eu lembro muito disso, final de acampamento, chegava o meu pai, a Maria Renata, alguém que pegava o microfone, quem tá indo pro Rio de Janeiro, tem gente precisando de carona aqui, que vai pra não sei aonde. E dali montava outra caravana, né, de volta. E o Neto pegava carona às vezes de volta, descia ali no pedágio, andava feliz da vida até lá no primeiro ponto de ônibus de circular, né, para chegar em casa. E tudo isso a gente era voluntário mesmo, 100%. Né? Eu fui por quase 4 anos voluntário no Ministério de Música. Só depois eu passei a ter uma ajuda de custo,
E depois, ainda quase 2 anos, que eu passei a ter uma carteira assinada e ter o salário e tal, e ficar tudo certinho. E uma coisa que eu queria até, acho bom tocar nesse assunto, ainda mais você que viveu isso, né? Que é com relação à estrutura, ao que vocês tinham para fazer a coisa acontecer. Porque hoje, até quando a gente vai tocar, é uma coisa que sempre passa. Acho que eu nunca falei isso para você. Sempre passa na minha cabeça a hora que eu tô subindo ali, principalmente com o cotoco. Tá com o bagzinho bonitinho ali. E tá, me passa na cabeça assim, cara, eu tô subindo num palco, mas existiu um momento em que o cara que tá tocando comigo ali, ele teve que montar o palco. Ele teve que falar com o Heraldo para emprestar alguma coisa e tal. Né? Hoje, né, a gente consegue comprar alguma coisa mais fácil no Mercado Livre, você parcela não sei quantas vezes, né? Nem sempre foi fácil ter instrumento internacional aqui, que vem esses, né, uma Fender, né, uma Gibson e tal. E hoje, né, a galera, como nós estamos falando aqui, a galera vê o cenário pronto. Né? E eu queria que você contasse como é que foi começar isso. Porque não era todo mundo da Canção Nova que apostava nessa ideia, não era todo mundo da igreja que pensava esse tipo de encontro, esse tipo de evento, esse tipo de trabalho. Vocês começaram do zero, vocês abriram uma via no peito, foram roçando novas vias de evangelização. E eu queria que você contasse como é que foi isso, acreditar nisso, e já tocar cansado. Vocês passavam o dia inteiro trabalhando. Sim, exatamente. Já começava a tocar cansado. É suado, muito louco já. isso. Então. Bom, minha mãe, eu vou contar uma coisa paralelo para chegar nisso aí. A minha mãe, que está no céu, sempre gostou muito do Dunga, Padre Jonas. Meu pai ouvia o Padre Jonas da Rádio Bandeirantes. Né? E quando eu falei que eu estava indo para tocar na Canção Nova, era uma alegria do meu pai e da minha mãe, né? Beleza, mas como eu tocava em barzinho, como falei, de 90 até 93, em 93 começou a estreitar esse meu vínculo com a Canção Nova, começou a crescer, então eu fui deixando os barzinhos, eu fui deixando de ter o meu cachezinho, meu saláriozinho, vamos dizer assim. E começou a zerar isso. E a Canção Nova estava no início de tudo, onde tinha que ser, para tocar lá, eu tinha que ser voluntário, eu tinha que pegar carona, eu tinha que emprestar dinheiro para ir, enfim. Mas eu disse da minha mãe e do meu pai porque eles amavam Dunga. Mas um dia eles falaram assim para mim, meu filho, mas você tem que trabalhar, porque agora você não está tocando nem em barzinho mais. E eu tinha convicto comigo que ia ser músico, não ia ser outra coisa na vida. Daí a minha mãe uma vez falou assim, poxa, ficar andando atrás do Dunga não vai dar futuro para você. Tadinha, ela falou assim, numa forma, né, numa simplicidade dela. Ela sempre gostou muito, né? Ela e meu pai amavam o Dunga e amavam a Canção Nova. Mas por quê? Queria que eu fosse estudar, ou então que eu voltasse a tocar em bar, porque eu não ganhava nada, né? Aí eu pensava assim, poxa, mas eu não estou andando atrás do Dunga. Esse foi o termo que ela usou, né? É um chamado, eu sinto que é um chamado. Bendito seja Deus que te ungiu, te escolheu, te quer ministro da música. Eu lembrava disso. Né? Eu falei, não, mas eu estou seguindo a Deus. Né? Que aí tem uma ligação com o Padre Jonas, que tem uma ligação com o Dunga. São as vias. E porque eu sentia... Eu tinha um prazer muito grande, uma satisfação, uma alegria, uma disposição muito grande. Aí entra nesse início aí. A gente emprestava instrumento, o Heraldo Matos nos ajudou muito a Canção Nova, colocava o som do Cristo Atividade para fazer os primeiros eventos. Eu chegava lá, a gente não tinha baixo, a gente ia a pé até lá no Codimuc, Dunga, corre lá, voltava com o baixo nas costas, todo suado, para começar a quinta da adoração, com o baixo emprestado, com o teclado emprestado, enfim. E a gente montava literalmente, subia as caixas no andaime, puxar os fios, ligar na mesa de som. O Nildo ajudava muito, né? Ele era desse início, porque dessa parte técnica ele cuidava, soldava cabo que estourava ali na hora, enfim. Acabava tudo isso, a gente tinha que desmontar isso, tinha que levar a caixa para o Davi, ou ir no Heraldo a pé, devolver. Então, quando cresceu um pouco mais e fizeram o Rincão, né? Porque daí o primeiro evento que teve na Canção Nova, a primeira vigília que teve na Canção Nova em 93, vigília de Páscoa,
no Capelão de Sapê, eu digo, acho que teve antes, mas a primeira que foi pro público foi em 93, foi isso. Superlotou, né? Eu lembro que o Diácono Nelsinho pediu para fazer 200 pizzazinhas, né? Encomendou assim. Depois falou, poxa vida, e se não vender tudo, né? Preocupado se ia vir gente. Ou seja, lotou que tinha gente em cima do muro. As 200 não deram para nada. Aí entra o Dunga de novo. Ô Eto, esse espaço aqui tá pequeno para nós. Mas o que a gente faz? Não, nós temos que fazer uma quadra aqui. É onde nasceu o Rincão. Começou com contrapiso, depois a cobertura que o Dunga desenhou, projetou. Compraram as sucatas, acho que aqui em Pinda, até na Confab, uma coisa assim. Fizeram, e o primeiro palquinho de madeira, que a gente montava. Aí a gente começou a ter... Que foi o palco que eu caí. O palco que você caiu. Aí já tinha os primeiros equipamentos que a Canção Nova foi ganhando, de doação, um ampli de Ascoros para guitarra, que já era uma coisa do outro mundo. Um amplificador crate para o baixo, né? Enfim, só que essas coisas... Aí o Capelão passou a ser um depósito, um lugar onde a gente guardava os equipamentos, os instrumentos e tal. Só que para ter o evento lá no Rincão, a gente chegava mais cedo, ia lá, pegava os amplificadores, era tudo terra ainda, não tinha calçada, não era calçado ainda, né? Ali na chácara. Então era o maior trampo, empurrar aqueles cases, pegar de 2, 3... Para fazer isso tinha que ser com 2, 3 horas antes de começar o evento. Então aí que entra o que você falou, a gente começava já de manhã cansado, suado, literalmente sujo, e tocava o dia todo feliz. Quando acabava a gente tinha que desmontar tudo, ir lá e guardar de novo, porque não podia deixar no Rincão, porque não tinha infraestrutura, não tinha segurança, guarda, essas coisas, né? Então mas foi um tempo muito rico, muito bom, assim, muito fecundo, sem dúvida, né? Assim, que, nossa... valeu muito a pena viver. Então, quando a gente chega hoje nesse palco que você sobe, que você fala, poxa, olhar para trás e falar, poxa, foi bom ter vivido isso, né? Foi bom, né? Chegar e adaptar a realidade que às vezes a gente chega, que já é boa, né? Mas que muitos falam, poxa, mas tem esse amplificador aí, mas tem essa mesa e tal. Ah, não, coisa... Não, poxa, mas lá atrás era a mesa standard de 8 canais, a gente emprestava coisa, a gente tinha que se virar e fazer funcionar a coisa, e a gente fazia com muito amor, com muito carinho. Então hoje, quando eu chego em um palco assim, eu falo, nossa, é motivo de dar glória a Deus, porque os tempos hoje são muito mais fáceis, né? Graças a Deus. Não sei se eu respondi certo. Respondeu, não, mas é perfeito. E nessa época já tinham as composições? As composições, começaram a nascer no Pense Bem, 94. O Dunga fez ali a música Pense Bem, fez a Minha Vila. Deixa eu ver uma... Aí gravou nesse disco. Aí tinha as composições, mas era o do Diácono Nelsinho, que já vinha compondo desde os anos 70, né? 78, acho, 80, já tinha o Anuncia-me, né? As grandes músicas da Canção Nova, que para mim o Diácono é um dos maiores compositores do Brasil na música católica, sem dúvida, né? É mestre. Mas a do Dunga eu acho que começou no Pense Bem, né? Aí no Deus Existe, eu acho que o Dunga fez uma música que para mim é uma das mais bonitas dele, que é Tudo Sabes de Mim. Aí eu acho que ele... um pouquinho. Mas só não vou conseguir cantar, né? O Felipe canta. Nossa, se eu cantar, todo mundo desliga o computador aí. Quando vejo, quando percebo, meu coração mais uma vez... Não sei, né? Sinto isso aí. Sua presença. Eu abro os olhos e começo a rezar. Vai pro refrão. Não tenho nada a perder, quero de novo tentar. Minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar. Aí a palavra recomeçar é uma palavra que o Dunga é mestre, né? E a gente sempre fala disso. Pô, recomeçar é com a gente mesmo. Ele fala assim, me inclui, porque eu acabo recomeçando com ele. A gente viveu vários processos de recomeço. Só que isso escreveu lá numa época que a gente não ia imaginar o que viria por depois, né?
Então, em composições, eu acho que essa para mim foi a primeira grande composição do Dunga. Essa música eu acho incrível. Logo em seguida, o Dunga... E tecnicamente você caminhava com ele nos arranjos e tudo? Ainda não. Tá. Caminhava para tocar depois, porque quem produzia no início de tudo era o Boy. Que é O mestre, esse né? é o mestre dos mestres, né? Esse é o cara que começou tudo lá com 14, 15 anos, do lado do Padre Jonas, nos primeiros rebanhões em Cruzeiro, né? Que, poxa, não tem como... enfim, tem que dar reverência pro cara, porque com guitarra Les Paul, com pedal de overdrive, que ninguém usava na igreja, né? Então, com calça rasgada, de tamanco, que é época os roqueiros usavam, cabelo comprido, brinco. O cara com... Ele é o Senhor, minha vida, meu destino, desde o início preparou por mim. Minha vida, meu destino desde o início preparou por mim, né? É o Boy, já novinho assim, mas com essa característica, com essa autenticidade dele, no visual e na marca registrada, que tocava muito. Mas se não fosse um Padre Jonas, né? O acolhedor de todos, né? Que acolheu o Boy do jeito, do visual dele, tava, né? com overdrive, com Les Paul, né? Tocando... que era um arranjo super moderno para a época, né? Hey, Senhor. Não, você tocar hoje é legal ainda. Uma guitarra super heavy metal, quase. Então, e o Padre Jonas ainda grava ela nessa versão e leva o Boy com 16, 17 anos para o estúdio em São Paulo para gravar, para ser o guitarrista do disco, né? Ou seja, o grande acolhedor Padre Jonas, né? Que não discriminava, né? Enfim. Então, aí, eu só perdi um pouco porque eu entrei... composições. Então, eu não participava porque tinha o Boy. Aí o Boy já estava ali nos formando, né? Para mais tarde vir a gravar. Daí eu já começava a gravar algumas coisas, mas ainda não compor e nem arranjar, né? Mas fazia parte de produções já gravando. A segunda grande música do Dunga para mim foi... quando ele ficou doente, ficou de cadeira de rodas, com uma hérnia de disco. Aí ele fez... fugiu agora, eu sou ruim de letra. Eu quero te louvar. Quero e preciso. De todo o meu ser, com toda a minha alma, mesmo sem entender. Né? Poxa, que letra linda, né? Sim. Ele doente... O Diácono Nelson foi rezar por ele. Lembro dos shows, eu criança, indo ver vocês tocando lá, ele cadeira de roda, o óculinho. Isso, na FEG, no ginásio da FEG, em Guaratinguetá. Eu quero te louvar de todo o meu ser, né? De toda a minha alma, mesmo sem entender, né? Porque o cara estava, né, com dores, enfim. Então, as composições começaram a nascer aí, né? Só que essa não entrou ainda num disco do Dunga, foi entrar muitos anos depois no eletroacústico. Ela entrou no disco do Padre Jonas, Como é Linda a Nossa Família, de 96. Enfim. Ele tem memória boa, né? Ele é uma biblioteca de trilhas sonoras e tal, ele manja pra caramba. Mas então, qual foi a sua primeira composição? O seu primeiro arranjo? Meu primeiro arranjo... Primeira composição, não lembro da primeira composição. Acabei de falar que ele tem uma memória ótima. Várias, talvez no mesmo disco, né? Assim. Mas no disco, aí a música da vida do Dunga, assim, é uma grande música, é o Restauração, que nasceu em 97, não em 98, né? Já tinha o Diga Por Hoje Não, Por Hoje Não Vou Mais Pecar, né? Em 97. A gente gravou no ano seguinte, em 98. Ela nasceu em 97. O Dunga cantou pela primeira vez no Congresso da Renovação em Guaratinguetá, naquele recinto de exposições. Em 98 nós gravamos, né? Ali em 98, no disco Restauração, o Boy já não estava mais. Aí eu gravei os baixos, o Boina fez os arranjos. Aí começa a minha primeira participação
como um arranjo também, dando uma força pro Boi, né? A música Eu Orei Por Você. Não era assim, né? Eu que dei essa pitadinha. Ah, que legal. Né? Esse riff de baixo com guitarra, depois dobrou metais, era só assim. Aí começou aí, né? Em 2001, que ele gravou o Água Humilde, também teve bastante contribuições, assim, nessa parte de arranjo. O próprio Kit Prende, não dá pra fazer aqui, que é de baixo, né? Mas eu acho que as composições começaram no disco foi assim, de parceria com o Dunga. E aí foi um disco que eu já entrei como produtor também, arranjador e produtor. Explica para quem não conhece desse meio, o que é o papel de um produtor, o que é o papel... O produtor, né, ajuda ali na... É o que produz o disco, pega, começa escolhe no quem repertório. Vai ser o baterista. Começa no repertório, né? 12 músicas, vamos escolher umas 20 aí, tem que ser, dar uma cara pro disco, né? Deixar um disco homogêneo, para ficar com vários estilos, tem que ter uma cara, ter uma sequência nas músicas, né? Então esse é o primeiro papel, a escolha do repertório, o estilo que vai levar o disco. E depois ele escolhe, vai ver os músicos que vão tocar, técnico, vai acompanhar a mixagem, edições, tudo, né? E nem sempre o produtor é arranjador, né? Tem casos que eu já fiz arranjo, mas o produtor era Bruno Espíndola, o Rogério De Prince. Às vezes eu só fiz o arranjo, mas eles que me deram uma direção do que eles queriam. Então, no disco... Aí o disco que eu tenho para mim é um dos discos que eu mais gosto, é o disco Transfiguração, que daí eu já entrei como produtor, junto com o Fábio Henriques, né? E arranjador, arranjei o disco todo. Aí já tem bastante canções minhas com o Dunga, né? Tem... Eu acho que eu não abri o volume, hein? Giovanni vai me matar. Senhor, agora aqui... ele tá agradecendo. Desculpa. Senhor, aqui estamos para te louvar. Aí já acho que foi a estreia, assim como vem e cura-me, Senhor. Muito alto o tom, Dunga canta alto. Aí tem Jeito Certo, né? A música muito bonita, é uma música mais de show, né? Não é muito... Essa é legal. Aí, enfim, aí tem várias músicas que eu compus com o Dunga aí, né? Eu lembro que o Meu Lugar, o Céu era um country. Né? E a gente... Nossa, vou falar uma coisa aqui que eu falei já para algumas pessoas, mas não... A gente detestava essa música, O Meu Lugar, o Céu. Porque ela começou... Eu não conseguia... Eu lembro que era o Dunga, a ideia de um country, mas não pode ser country. Daí, nossa... Você tem ideia, mas eu acho que foi na época que ele tava assistindo o DVD direto da Xanaia. Xanaia, Aí eu falei, putz, mas ela não tem cara de... Enfim, aí ele deixou comigo uma letra gigante, assim, num caderno, que eu tenho vários cadernos de letras do Dunga, né? Depois que passa o disco, eu guardo pra mim, fico quieto, né? Pra ter de recordação. Uma letra gigante, falei, mas não dá, não tem jeito, não dava pra fazer a parte B. Já tinha, né? O meu lugar é o céu, enfim, já tinha isso, né? Esse era o forte da música. Mas depois, falei, nossa, tem muita letra. Falei, eu vou tentar enxugar. Eu lembro um dia que eu enxuguei. Ele já tinha a ideia da melodia, do refrão, né? Mas daí eu lembro que eu peguei... Eu sou ruim pra cantar. Vou deixar a vida me levar, né? Skank, né? Eu peguei essa música como referência, né? Que tinha uma parte A, uma parte B e um especial, uma parte C. E na época essa música estava tocando bastante. Falei assim, putz, vou pegar essa música do Skank. Porque daí eu lembro que O Meu Lugar ao Céu na parte B. Eu sei que não vale a pena. Beleza. Depois tem Buscar Bater. Nossa, é muito alto, eu não consigo cantar agora. Eu tinha essa parte aí, né? É uma parte C. Então eu dei uma meio que colada. Como produtor, eu dei uma meio que colada na ideia. Não tem nada a ver a melodia. Não é uma cópia, não é uma... Plágio. Não. Mas o formato eu peguei. A ideia assim, putz, eu vou tentar fazer isso.
Eu lembro que seu pai foi viajar numa peregrinação, demorou uns dias. Quando ele voltou, eu falei, cara, eu tive uma ideia para música. Daí, mas mesmo assim, eu não apostava nela. Daí mostrei, ele gostou pra caramba. Aí eu fiz, acho que o arranjo que na minha cabeça era o mais assim, o mais simples, assim, e falei, acho que esse aqui tá bom. E eu acho que hoje é um das que os moleques, moleque não vou sentir, que os meninos que tocam guitarra aí dos seus 18, 20 anos mais curtos na igreja, que é o... Muito simples, né? Super. É daqui que eu faço. Então, aí, pô, você, né, não é um solo rápido, com técnica e tal. E fiz, falei, poxa, acho que isso aqui também não é mais que isso. Eu levei pro estúdio, mostrei pro Fábio Henrique, não, acho que é isso aí mesmo. O Dunga super que gostou, e o Dunga tem a visão que a gente não tem, né? Não, beleza, nossa, a música aí, cara, essa música vai pegar, vai não sei o quê. E eu pensava, será que ele tá certo nessa? Lá no estúdio também, eu tô com o Fábio Henrique, será? Tá. Nós colocamos ela com faixa 10 do disco. Com faixa 10. Isso também tem importância no disco? Tem. Tipo, a que você deixa por último é que você menos acorda. Assim, tem. A música que você acha que é a música do disco, você põe como 3, né? Você não abre o disco também com ela, que às vezes é uma balada, uma música lenta, você não começa o disco com uma música lenta, né? Fica meio... E a gente colocou lá na 10ª. E a música se tornou o que ela é tipo hoje. Tipo assim, vamos né? meio que esconder, né? Vamos deixar lá no final vamos ver, mesmo. Enfim... Até o Thiago, que esteve aqui com a gente, né, do Mar Aberto, ele contou que a maior música deles, né, com mais acesso, era a música faixa bônus do CD solo da esposa dele. Que eles falaram, vamos botar um bônus ali, e é o maior sucesso deles hoje, assim. Então, e foi isso também com o Meu Lugar ao Céu. Mas aí começou as nossas composições, né, as nossas parcerias, né, o Dunga sempre já vinha compondo desde o Pense Bem. E o Meu Lugar ao Céu, ela tem essa história. Eu não acreditava nela, enfim, e tem esse solo, que é um solo super simples, né? Como se não é que eu não quisesse, né? Fiz de qualquer jeito. Mesmo, não, eu falei, poxa, acho que esse aqui também vai dar bom. Um corte bom, hein? Não acreditava. Não acreditava. Outra coisa que é legal pra caramba falar. Igual, você tava falando que a princípio era country, porque o meu pai, eu lembro disso, o meu pai todo dia, ele ficava assistindo uns 4, 5 DVD da Shania. Ele ficou muito fã, ele gostava dos guitarristas, o chinesinho lá que tocava violino e tal, essas coisas assim. O que pra vocês era referência? Porque, vamos lá, hoje, o cara que hoje fala assim, não, eu quero tocar na igreja. Ele vai entrar no Spotify, vai entrar no YouTube, ele vai ver 1 milhão de coisas. Naquela época, não tinha 1 milhão de coisas. Né? Vocês são a referência para muita gente. Né? É meio que, de certa forma, no mundo católico, vocês meio que inventaram uma roda. Né? Uma forma de se locomover, a partir daí foram criando outras coisas, né? Inventando mais coisas, muda aqui, ali e tal. Mas de onde vocês tiravam as ideias? Porque hoje, depois que a ideia foi concebida, a música foi feita, as pessoas tocam em vários lugares, parece que foi fácil. Parece que a pessoa sentou ali, vamos fazer isso e foi. Mas como que era a referência de vocês? Onde vocês tiravam as ideias? Quem que vocês olhavam tocar para poder fazer a música de vocês, né? A gente sempre teve um gosto igual, muito parecido, né? Não digo só eu e o Dunga, mas todo mundo que sempre teve por perto, né? O Boy, o Boina, né? O Netão. Então a gente gostava de pop rock, né? Tinha uma linha meio black music, né? A gente tem... Ele estava falando até de soul music ali e tal, de Tower of Power. Então a gente gostava dessa linha também aí, né? De grooves, né? Tanto é que tem Acorda Pra Vida, tem O Que Te Prende, tem Pode Parar de Pecar. Essas músicas, elas são mais funk, mais black music, elas não são pop rock. Mas a gente sempre teve um gosto muito parecido, claro, com uma influência gigante de Beatles, né? Então, tanto é que a música... Essa é uma das que eu mais gosto.
Já é uma guitarra estilo George Harrison, depois entra o baixo. Eu lembro, acho que Meio Paul McCartney. do Samuel pegando o Epiphone lá em casa pra gravar. Fui eu que gravei o baixo dessa. Você gravou? Mas eu gravei com o viola Epiphone. Exatamente. Então, poxa, Beatles total. Né? Então a gente sempre teve essa influência, né? Claro que a gente tem que sempre soube dosar a influência, né? Mas é uma influência própria rock, Doobie Brothers, né? Dire Straits, era o que a gente ouvia nas bandas ali dos anos 70, depois dos anos 80, muito. Eu tenho muita influência dos anos 80. Você viu que eu postei o Notorious ontem, né? Eu vi. Então eu tenho muita influência de anos 80, Tecnopop, essas coisas eu gosto pra caramba. Mas enfim, então a gente sempre mesclou tudo isso. Black Music, né? Jackson 5, que a gente gosta, Doobie Brothers, Queen, Queen e Beatles, que é a nossa Paul McCartney, carreira solo, enfim. Acho que é isso, a gente sempre fez uma mistura de tudo e colocou aí na... Essa última música, uma das últimas que o Dunga lançou, Vou Superar, ela tem um início meio Lionel Rich, na época de Commodores, depois ela tem um vocal meio Beatles, Beach Boys total assim, com solo Brian May, Queen, um estilo de coro, de guitarra, né? Então não tem como, todo mundo que escuta fala, pô, vocês têm uma influência, Beatles, disso, Queen, né? E tal. Consegue ir pescando, né? E a gente, de uma forma muito natural, a gente sempre levou isso pros discos, né? Sem... vamos no que tá na moda. Não, acho que nunca fizemos isso. Graças a Deus o Dunga nunca falou, vamos fazer o que tá na moda. Nada contra o que tá na moda, tá? Sim. Algumas coisas contra, né? Algumas coisas. E me conta como foi na época que a banda Canção Nova acabou, que teve aquele... Como lá no documentário do PHN, né? Apagam-se as luzes, bum! Né? Houve uma crescente e de repente cada um pro seu quadrado. Exatamente, foi em 97, julho de 97, né? O Padre Jonas, vamos dizer assim, colocou o pé no freio, né? Com a banda, né? E parou a banda ali em plena atividade, né? A gente estava todo vapor, vindo do Deus Existe, ainda, e já estava com um projeto de disco novo, que nunca teve daí, né? O disco 2 da banda Canção Nova nunca existiu. Existiu... o Dunga Restauração, existiu a Adriana, acho que é o Teu Encontro, o nome do CD, ao Encontro, uma coisa assim, Reencontro, acho. Existiu o Flavinho Alegra-te, né? Mas o segundo disco da banda Canção Nova não teve, e realmente zerou tudo, a agenda toda, que tinha uma agenda gigantesca. Naquela época a gente estava começando a tocar também em rodeios por conta da influência do Adriano Moraes na comunidade, né? Então ele conseguiu agendar bastante coisa pra gente em rodeios, chegamos a tocar em alguns, né? Mas enfim, voltou todo mundo para casa, né? E quando a Luzia me chamou, me atendeu na casa dela, num dia de semana assim, para me dar a notícia, me pegando super de surpresa, eu voltei para casa e falei, e agora, né? Porque eu ainda não ganhava nada. Eu tinha saído da fase voluntário para ser a fase e passei para a fase de ajuda de custo. Era uma ajuda de custo. Que naquela época era de R$200. Sei lá quanto seria hoje, né? 97, né? Não sei. Mas enfim, mas não era por isso, né? E nisso você morava aqui ainda? Morava aqui ainda. Mas a providência já manifestava na minha vida assim incrivelmente. Eu já tinha meu carrinho, então eu já não precisava mais de carona, né? Só com R$200 ajuda de custo, mas eu tinha, enfim. Quando eu voltei para casa, voltei sem chão naquela noite. E agora? E agora, até ter uma outra coisa, vou tocar na noite. Aí comecei a tocar em bailes aqui em Pinda. E tocava pra caramba, assim, tinha bastante convite, né? Enfim, aí até que um dia eu recebi um start assim comigo mesmo, falei assim, não dá, não é, bendito seja Deus que te ungiu, que te escolheu e te quer ministro na música. Não é isso, não é isso que eu quero para minha música, para meu ministério, né? Aí tava tocando numa noite, quando
deparei com tantas situações de noite, de pecado, né? Eu tocando, mas vendo, né? Uma cena, ou melhor, cenas assim de bebedeira, enfim. Quem tocava, as pessoas que estavam tocando comigo, às vezes já tinha até pessoas, eu tocava até com pessoas que nossa, que tava muito doida assim, pronto, para não falar, tinha usado drogas, enfim. Falei, caramba, não, pra não falar, acabei de falar. Falei, caramba, não é isso que eu quero pra minha vida. Aí eu falei assim, não, se não é isso, eu tenho que romper. Não tem um outro plano. Porque é difícil sobreviver de música, em primeiro lugar. Mas depois, de música católico, de música... Ser missionário não é fácil. Né? Falei, não, mas eu tenho que confiar no que o padre rezou por mim, no que o padre... A bênção que ele me deu. Aí eu rompi e falei assim, bom, vou estar disponível para... A época eu quase entrei no Apollo 2001, que era o meu sonho. Nossa, era uma essa das era maiores bandas de baile Sapo, que tinha. essa que era? Era o meu sonho. Eu cheguei, bati na trave assim, eu falei assim, não, mas não é isso. Aí sim, ia ser uma estrutura melhor e tal. Eu falei assim, mas não, eu vou continuar na noite. Eu quero tocar para Deus. Eu comecei a ajudar muito o Eugênio, né, porque ele viveu uma situação, rompeu com o grupo Mensagem, não era mais 2000, virou para a Missão Mensagem Brasil, bem nessa transição. Ele me acolheu, eu acho que consegui também contribuir com eles lá em Cruzeiro, com o próprio Heraldo na Codimu, que comecei a gravar bastante. Enfim, Deus foi cuidando. Aí o padre Jonas, de banda Canção Nova, ele colocou, intitulou Ministério de Música Canção Nova, que, poxa, que super legal, né? Agora a gente vai ser... Porque é uma visão diferente mesmo. Você fala, pô, sou ministro de música, né, e tal. Meu padre sempre pensando à frente, né? E, enfim, aí um certo dia toca o telefone, o Dunga começou a me chamar já para estar por perto no disco Restauração, né? Toda aquela inspiração, restauração. Por hoje não vou mais pecar, né? Que era dobradinha. Essa música com a música Pode Parar de Pecar. Ambas nasceram antes do Encontro PHN, tá? Enfim, aí então eu já estava meio que por perto nesse projeto, mas ainda não da Canção Nova. Com certeza ele falou pro Eto, um dia a Cris, secretário do Eto, me liga em casa do nada, na casa da minha mãe, naquela época não tinha nem celular ainda. A Cris está no telefone. Atendi e falou, o seu Eto quer falar com você, você tem disponibilidade para vir hoje à tarde aqui? Falei assim, nossa, do nada. Falei assim, tá tudo bem, tem. Peguei e fui para lá. Aí ele estava me chamando de volta para o Ministério de Música Canção Nova. Falou, conversei com o Padre Jonas, já tem 1 ano que a banda acabou, eu não consegui acertar um baixista aqui, vira e mexe, falta baixista aqui. O Boina tinha sumido naquela época, tá voltando para o Ministério, entrando para o Ministério. E, poxa, você sempre fez um bom trabalho aqui, todo mundo gosta de você, fala bem do seu trabalho, fala bem de você e tal. Queria te chamar de volta. Aí eu saí do estágio ajuda de custo para ter meu primeiro salário, minha carteira assinada, enfim. Aí começou uma história muito linda, acho que vem até hoje. Né? Aproveitando falar de mudanças, né, o ministério, né, levar Deus, né, para as pessoas por meio da música, né? Talvez você que está assistindo a gente não seja, pelo menos ainda não despertou para a música, mas você também pode levar, né, Deus para as pessoas em casa, né? Queria mostrar pra vocês aqui. Foi bom, né? Tô ficando mal. E eu tô fazendo um BG pra você aqui. Tá vendo? Com trilha sonora, tá vendo? Você nunca falou com trilha sonora. Eu tenho trilha sonora. Tem que mudar meus convidados. Tá vendo? Olha só, você tá aí, ouvindo. Você que está pensando em quem está em casa, não pôde ir à missa. Você tá fazendo uma oração agora? Tô aproveitando a trilha sonora. Queria falar pra você que... Tá me desconcentrando, moça. Eu vou falar pra você... Gente, é um merchan, tá bom? Queria falar pra você que tem pessoas em casa que não conseguiram, né, não puderam por algum motivo ir pra missa, né, receber a comunhão. E existem grandes heróis que levam Jesus, né, na Eucaristia, até essas pessoas. Só que ele não chega de qualquer jeito, né?
tem essa casinha, teca, né, que chama? Teca. Acho bonito o nome. Todo trabalhado aqui, olha que bacana. Isso nós colocamos, né? Aqui, a hóstia, fecha bonitinho. Tem, olha que bacana. Esses paninhos aqui, que vem junto e você coloca. No caso, você envolve aí, né? Envolve, é que eu não vou saber dobrar depois de novo. E você coloca aqui. E os ministros, né, que já são instruídos e tal, vão saber fazer tudo certinho. Aí você coloca aqui. Que não é o seu caso? Não é o meu caso. E ó, com toda a proteção, todo o cuidado, Jesus chega até essas pessoas. Mas aonde que elas encontram isso? É aí que vem, né? Onde as pessoas encontram, né, esse item maravilhoso, todo trabalhado aqui, olha que bacana, né? Você pode encontrar isso, né, com a Clero Brasil, que vai fornecer, não são só itens litúrgicos, são itens de verdadeiros heróis da vida real, que levam Jesus até as pessoas nas suas casas. E queria que você desse uma olhada. Além, né, desse kit, temos aqui outros itens, né, cálices, imagens, tudo que nos leva para mais perto de Deus. Então, aproveitando desse momento, né, que o nosso convidado maravilhoso, né, com essa trilha sonora linda, falou, né, de como a sua música, né, leva Deus para as pessoas. Talvez você tenha essa vocação de levar Deus para as pessoas dessa maneira. Então, dê uma olhadinha lá no perfil da Clero Brasil. Você vai encontrar muita coisa legal lá. Isso, e o site está aqui na descrição deste nosso vídeo. Que isso, hein? Nossa! Clero Brasil vai até impulsionar a publicação. Vai até impulsionar isso aí. Olha aqui, avançando um pouquinho da história, eu queria que você falasse que muita gente que está assistindo deve ter vivido essa fase. Rinaldo Samuel, como que foi essa fase aí na sua vida? Nossa, essa fase foi muito legal. Foi um projeto... Que volta lá na sua origem, né? Do sertanejo. Do sertanejo que você começou falando. Essa fase é o seguinte, aí tem um cara que é enfim, já falei dele aqui, que é um dos maiores compositores, se não o maior de todos os tempos na música católica, é Diácono Nelson Corrêa. Ele também é um cara que tem a sacada, assim, de ver a pessoa e lançar, né? O primeiro disco que eu gravei na minha vida, né, foi no disco dele, o disco Ele Me Ama. Alguém que me ama muito. Nem gravei baixo, gravei violão de 12. Por que violão de 12? Porque tem uma relação com viola. Por que viola? Porque é o instrumento que eu comecei a tocar. Então ele já sabendo da minha história, né, ele sempre tinha isso. Seu pai, tocador de viola, né, música sertaneja. Então ele ficou sempre com isso, né. Assim como ele lançou Ana Lúcia, Fernanda Silva, tantos outros, né, assim. Ele foi o cara que me descobriu, assim, esse potencial, esse gosto pela viola, e me convidou aí em 93. Quase 20 anos depois, por aí, ele fez o primeiro projeto sertanejo da Canção Nova, que é o Canção Nova Sertanejo, num CD com uma dupla chamada Toninho e Jonas, que eram bem amigos do Padre Jonas. E me chamou para produzir. Que não é o Padre Jonas, o Toninho. Que não é o Padre Jonas. E me chamou para produzir. E eu fiquei super feliz, né? Falei, caramba, olha, eu produzi um disco sertanejo, só fazia rock, pop rock, né? E beleza. Não, eu já tinha feito o Exalta Cristo aqui de Pino, Claudinho. Mas não era tanto... Sertanejo. Não era a minha pegada. O sertanejo eu nunca tinha feito, era um desafio, mas eu tinha certeza que eu acho que ia dar conta do recado. E ficou bacana pra caramba o disco, deu super sucesso lá na época, na Canção Nova, né? Vendeu pra caramba, foi super aceito, né? E, enfim, nesse mercado de música sertaneja católica, acho que abriu até as portas, né? Junto com o acampamento. Aí, em seguida, o Samuel chegou na Canção Nova e a gente ia em missão, e a gente começava a tocar no ônibus umas músicas sertanejas, que o Samuel também tem a mesma origem. Assim, o pai dele ouvia muito Milionários é Rico, Mato Grosso e Matias, né? Esse sertanejo que a gente gosta, dessa época aí. E a gente começava a cantar várias músicas, fazendo dueto assim, de ônibus. Porque, segundo a voz, mas dessa parte eu acho que eu faço bem, eu gosto, é a minha pegada. Eu não sei cantar solo, assim, com tom alto, né? E o Samuel é bom de cantar
de primeira voz, né? Vamos dizer assim. E deu um dueto bonito, né? A gente tinha, modéstia à parte, um dueto muito, muito legal. Aí o Diácono falou, tá aí, vou lançar vocês dois. E ficava com esse negócio, vou lançar vocês dois, ele tá brincando, né? Quando foi fazer o projeto 2, Canção Nova Sertaneja, aí falou assim, não, agora vamos fazer diferente, vai ser um CD duplo. Vão manter Toninho e Jonas e vai ter Rinaldo e Samuel. Eu falei, mas como assim? Rinaldo e Samuel, vocês vão gravar. Então nasceu assim, com o Diácono acreditando na gente. Aí o Samuel me compõe Sagrado Coração, é uma música maravilhosa, né? A composição inteira dele? Inteira dele. As 6 músicas desse projeto são só do Samuel. E Se Errei, né? Com Deus Eu Posso Sim. Pô, são músicas legais pra caramba. Sim. E a gente gravou sem pretensão alguma. A gente enfrentou muitas dificuldades. Não me pergunte quais. Quais? Para poder executar esse projeto, né? Para poder... E, enfim, mas o Diácono acreditando muito. Bênção do Padre Jonas, né? Literalmente, encontrou com a gente debaixo do palco. A Canção Nova precisa desses estilos também. Vocês têm a minha bênção. Segura na nossa mão, assim, ó. E, enfim, gravamos, deu super certo. Muita gente... Acho que a maioria, pelo menos das pessoas que ouviram, gostaram muito, né? A gente fez muito bem feito, com uma cara de sertanejo mais moderno, universitário, incluímos guitarras, né? Enfim, umas levadas bem pop de baixo e bateria, os grooves são bons, as composições são incríveis, né? E deu super certo. Dando super certo, aí a gente gravou o segundo, que daí foi só Rinaldo e Samuel mesmo, né? Com 12 músicas do Samuel, uma melhor que a outra, uma música só, que era uma parceria, eu e ele, né? E porque não era nem porque, vamos compor para a dupla. Não, ele dormia, acordava, acho que ele sonhava e já escrevia uma música. Então não dava tempo da gente pensar, porque aí tudo que ele mostrava já era tudo muito legal, não tinha dúvida. Não, vamos tentar outra, de outro compositor. Não, porque era tudo legal e era tudo homogêneo, tudo uma encaixava na outra, contava uma história. Você escuta o disco, tem uma história, né? Foi um projeto que durou 4 anos, né? Acho que é o tempo que Deus quis, a gente evangelizou bastante, né? Até hoje a gente recebe um feedback bacana das pessoas, né? Que nos ouviram, que nos acompanharam. E por que acabou? Acabou porque eu me desliguei da Canção Nova em 2014, né? E como não era um projeto nem meu, do Samuel, né? Era Rinaldo e Samuel, mas o projeto era da Canção Nova, né? Então, eu saindo da Canção Nova, eu acho que nessa época, acho que o projeto automaticamente acabou. Não teve uma briga, não teve uma... A gente até conversou pouco, vamos continuar, né? Não tinha como, porque eu não estava mais na Canção Nova, o Samuel ainda estava. Né? E vocês eram aliança, certo? Eu somente aliança, o Samuel não era aliança. Então não tinha como, né? Então, justamente por isso, porque era um projeto da Canção Nova, não era um projeto nosso, né? Enfim, a gente é muito amigo, muito irmão, sempre fomos muito amigos. E a gente também terminou isso de uma forma muito tranquila. Muito tranquila. E foi isso. Legal é igual quando acabou a falecida banda Conexa, né? Tá com a paletinha aí, né? A paletinha aqui, ó. Essa paleta aqui tem 12 anos, eu acho, por aí, uns 10. Eu ia comentar isso, que na época da banda Conexa, ele tava falando do negócio de banda, ministério. Eu lembro que na época ficava uma confusão, né? Não, mas o padre não gosta que chama de banda. Não gosta que chama de banda. E aí não sei o quê, mas vai ser banda, vai ser ministério Conexa, vai ser... não ia dar certo, Foi né? uma ruptura mesmo, poder aceitar a banda Conexa lá na época, né? Não, eu acho legal, porque, tipo... foi algo pontual do padre, né? E acho que ele agiu corretamente, né? Teve as razões dele pra isso. Era algo novo também, né? Na música. Mas alguns ali achavam que nós estávamos desrespeitando o padre por usar o nome banda, né? E não era isso, né? Nós entendíamos perfeitamente o contexto e o momento, né, que ele falou aquilo. Mas era interessante, realmente, que tipo assim, quem não participa do meio musical
é difícil entender certas coisas, né? Não é uma afronta, é difícil entender uma referência, e também até o término de um projeto. Às vezes, acabou, porque foi treta. Não foi. De repente, tipo assim, entre os membros mesmo ali, a galera já começa a sentir que, tipo, nossa, já vivi o ápice disso aqui, já deu, agora vamos trocar o disco, vamos pra frente e tal. E que bom, senão de repente a gente não tava tocando junto hoje. Exatamente. E não nasceu, o projeto nasceu assim numa conversa minha com o Samuel. Vamos fazer uma dupla? Tá super mal. Naquela época tava começando a bombar o sertanejo universitário. Vamos fazer nessa linha? Vamos fazer? Não nasceu de nós dois. Se tivesse nascido de nós dois, talvez a gente teria continuado. Né? Nasceu justamente a inspiração do Diácono Nelsinho, né? E com a Canção Nova dando a cobertura, né? Porque era um projeto da Canção Nova. Então, como nasceu assim, a gente só foi obediente. Porque, na verdade, no começo, a gente nem... Eu, principalmente, era para ter... O disco era para ter acontecido um ano antes. Né? Eu fui meio que escapando assim, desconversando. Eu não queria gravar, porque eu queria tocar guitarra, queria tocar os rock and roll. E foi engraçado, a minha visão na época, porque eu sempre via você com o Dunga, sempre tocando guitarra, daí a gente apareceu com a fivela aqui. E chapéu. Parece aquelas mães que falam, vai lá tirar foto lá. Ai, sabe, bota lá, fica o menininho olhando. Assim. Exatamente, A visão de fora, mas assim, você vendo, escutando a história, você vê que tinha um propósito, tinha uma raiz ali, tinha sabe? Tinha uma raiz, não era uma coisa falsa, né? Sim, mas quando você pega o contexto, Rinaldo, de repente a fivela olha o chapéu. O chapéu, a fivela era o Samuel, a fivela e a bota, né? Naquele tempo prestou a bota do Netinho, da Fernanda, para fazer o primeiro show. E o Netinho eu acho que tinha andado de cavalo um dia antes, tá tudo cheio de barro, o Samuel nem limpou a bota, apareceu lá no foi o Samuel, mas você vai assim mesmo? A gente tira sarro disso até hoje. Mas aí, e eu, o chapéu, eu lembro que na capa do disco o Fábio Henriques olhou assim, pô, ficou legal pra caramba o disco, tá tudo legal, porque ele que mixou, né? Ele e o Rogério mixaram. Mas o chapéu passou. eu de chapéu, né? O chapéu passou. Enfim, mas então o projeto ele não nasceu de nós dois. Vamos fazer? Não, nasceu a gente foi obediente, né? Eu falei, no começo eu ainda estava resistindo, né? Eu não queria gravar, né? Eu queria tocar guitarra. Enfim, mas depois, não, mas Deus está pedindo, eu não posso falar não, o projeto é de Deus. E depois a gente entendeu que realmente era por um tempo. Que o Samuel também, ele queria tocar baixo, né? Tem os estudos dele, de Jaco Pastores, essas questões de baixo, de baixista, né? Ele queria gravar baixo, ele queria a imagem dele também ser vinculado a essa... Ele não queria perder essa vertente. Ele não queria, né? Entendeu? Então... Claro, a gente gostou do que a gente fez, gostamos pra caramba, demos o nosso melhor, fizemos com muito amor, com muito carinho, né? As músicas estão nas plataformas digitais ainda? Estão. Eu fico pensando a suadeira que devia ser no baixista de tocar pra vocês. Porque a dupla de 2 baixistas incrível. Você vai... tinha até na época uma brincadeira. O Bola sempre falava, né? Que tem que ter uma responsa aí, os caras estão lá na frente. Mas estão nas plataformas e, segundo o Samuel, disse que a galera curte pra caramba lá. Eu sou meio desconectado disso, não saco muito, né? E eu lembro que o primeiro CD, que ainda era volume duplo, né, com Toninho e Jonas, vendeu na época mais de 80 mil cópias. Muita coisa. Que era ainda a época do CD, né? Pra quem tá ouvindo aí, não pegou a época do CD, gente, CD é uma bolachinha assim. Não, acho que o nosso público sabe que é o CD. Cara, conta pra mim, como é que foi? Porque eu vou falar pra você, eu tirei muito o chapéu pra você no projeto do eletroacústico. Porque, tipo, veio a ideia, meu pai foi peregrinar, ia comer pizza e virava pra você e falava, não, Rinaldo, o que você fizer aí, eu assino embaixo. E eu lembro na época da falecida Conexa, né, quando a gente chegava ali pra ensaiar, onde era a Kudimuk, vocês estavam montando o projeto do DVD, dando uma roupagem nova para algumas músicas mais antigas. E você foi o cabeça do negócio. E eu achava aquilo incrível,
Porque era muito louco. O meu pai do outro lado do oceano, às vezes em peregrinação, saindo em missão e tal, não sei o quê. E quando eu ouvia você tocar, eu falava, mano, o meu pai gosta disso. Eu ouço a guitarra dele, eu lembro do meu pai. Que negócio, que conexão incrível. E eu achava legal que ele vinha, ele colocava a voz, fazia as coisas assim, e parecia que, tipo assim, vocês não tinham desgrudado. Mas às vezes estava cada um num ponto, tava ele em um ponto aleatório do planeta, e você tava lá, eu lembro que de vez em quando você até brincava, seu pai deixou a bomba aqui pra mim e saiu, né? E foi. Como é que foi isso, cara? Que uma sensibilidade incrível. Acho que ali foi o ponto que eu mais vi, assim, uma conexão muito fera entre vocês, e vi a responsabilidade de você pegar uma galera, né, que a maioria não estava ali desde o começo da história do Ministério da Canção Nova, e você foi o general. Você foi assim, não, cara, vai ser assim. E o negócio ficou incrível. Ficou incrível. Como é que foi assumir a bucha e fazer um negócio maravilhoso? Pois é. Deus capacitando, né? Porque realmente hoje, depois de muitos anos, quando eu vejo, eu gosto de ver aquele DVD, eu falo, caramba, né? Poxa, tudo muito bacana, tudo muito bem feito, toda a equipe, né? Mas aquele DVD foi adiado, acho que por 2 ou 3 vezes, né? Marcava, mas por conta dos compromissos do Dunga, né? E, não vai dar para ser mês tal, vai ter que ser tal agora. Então, sempre assim, e teve uma primeira ideia, e a gente começa a trabalhar, depois vem outra inspiração, então zera aquela ideia, vamos começar em outra e tal. Aí entra o Marcelo, né? O cello, que fez um trabalho incrível, né? Essa parte de vídeos, né? Eu não sei como que fala tecnicamente isso aí, enfim. Ele... captação, né? E tudo, o vídeo, visual. O visual ali e tal. O tema, né? Então já teve tem a vibe Londres ali, né? Enfim. Mas o que acontece? Quando foi para valer a data, seu pai ia fazer um curso na Terra Santa de 30 dias. Então a gente já tinha feito algumas músicas inéditas que acabaram que não ia ser mais aquelas, enfim, alguns arranjos, mas só elétrico. Depois, mas só elétrico já teve lá aquele primeiro DVD. Depois só acústico. Putz, mas só acústico com as músicas do Dunga aqui, né? A restauração, né? Pô, tem solo de guitarra. Não vai aguentar. Aí tivemos a ideia do eletroacústico, né? Enfim, então fechou nessa ideia eletroacústico. Agora tem que fechar o repertório, as músicas vão combinar nesse estilo. Aí seu pai um dia encosta um carro da fundação, com o motorista da fundação, falou assim, Rito, seguinte, acabei de sair de uma reunião agora, lá no Davi, eu tô indo para um curso na Terra, vou ficar 30 dias fora. E eu escutando assim, o DVD vai ser na data tal. Essa data tal, daquele dia até essa data, era coisa de 35 dias, 40 no máximo, assim. Então eu vou ficar 30 dias fora, eu vou chegar na cara do gol. Eu falei assim, mas como assim vai chegar na cara do gol e o repertório? Então, escuta, eu falo, tô indo agora, se fizer, tá feito. Eu falei assim, mas como assim? Eu tenho que escolher junto, é sua história, quantas músicas. Não, confia no seu, que se fizer, tá feito. Dunga, né, tem que fazer medley, tem que ver quais são as músicas no medley, você me fala, que daí eu faço o arranjo. Não, se fizer, tá feito. Eu lembro que tem uma música inédita lá, a música inédita de lá é o Realizo um Milagre em Mim, né? Que eu que descobri essa música com a música do Emanuel, né? Uma cara, legal, assim, ficou um pop bacana, né? E ele não conhecia a música. Eu falei, Dunga, eu preciso de uma música inédita. Não, vê isso. Se não for uma daquelas minhas do caderno, que a gente compõe junto, se for de uma outra pessoa, o que você fizer, tá feito. O Marcelo vai te procurar hoje à tarde para acertar a questão de ensaio, local de ensaio e tal. Eu falei assim, caramba. Virou as costas. Isso é de manhã, eram umas 9 da manhã, estava indo para o aeroporto. Eu entrei e falei, agora eu tô com a batata quente na mão. Enfim, primeiro passo foi fazer o repertório, as músicas que davam certo, né? Segundo passo, ver quem ia tocar. Tinha que envolver bastante violões e guitarras, né? Para envolver guitarras, contei com o Bruno Alvarenga, que estava começando naquela época ainda, né? Mas já estava mandando super bem. E Jonas Pá. Ele estava no bem da hora ainda, né? Eu lembro dele chegando lá. Jonas Pá, que
tem uma vibe legal, assim, tocando, assim, de super coração tocando. Enfim, pô, agora tem que agenciar isso, gerenciar isso aí, né? Essa questão, quem toca o quê, em qual música, o que eu toco, em qual música, enfim. Tinha que mudar o arranjo da música No Colo da Mãe, que é um arranjo maravilhoso que o Boina fez lá no Restauração, em 98, para ficar com uma cara... Essa foi um desafio. E hoje eu escuto e falo, eu acho que, poxa, ficou bonito também essa versão. Ficou meio Eric Clapton, que era o estilo que a gente queria fazer, né? Enfim, aí começou toda a história. Fizemos uns 15 ensaios, porque ali é tudo tocado, não tem nada de Sampler. não tem nada de overdub tocado depois ou pré-gravado. A única coisa que tem pré-gravado, para dizer que não tem, porque toda a música é definida com clique, com metrônomo, né, tal. A gente gravou os backings, né? Eu e o Samuel fizemos os backings antes, até para a gente poder executar legal e até fazer um back em cima do que estava gravado, mas não tinha a responsa de estar afinadinho, de estar... Se a gente esquecesse de uma parte ou outra, já estava garantido os backs. Então, a única coisa, o resto é tudo, foi feito, a gente fala, foi feito na unha, realmente foi feito na unha. Seu pai chegou depois de dos 30 dias lá, foi no ensaio, já estava praticamente tudo pronto, né? A gente já tinha um ensaio até gravado, falou, põe voz nessa aqui. Ele ia gravando, a gente começou a ensaiar lá no porão do Centro de Evangelização. Nossa, eu lembro disso aí. Começamos a ensaiar lá e fomos terminar na Codimuk, né? Que a Canção Nova já tinha comprado ali o prédio da Codimuk. A gente terminou os ensaios ali, os ensaios gravados, né? Os últimos foram ali. Aí seu pai chegou e ia vendo música, ficou legal, massa, pô, bacana. Aqui eu volto no refrão, fui passando o mapa da música para ele, não fiz nenhuma observação, falei, nossa. Enfim, foi isso. É um trabalho que eu gosto muito. Nossa, eu acho incrível. O cabelo do Samuel tá maravilhoso. Muito bom. Que Black Power. Esse é um DVD que quem não viu, vale a pena procurar aí no YouTube, assistir, que é muito legal. É um suspeito de falar, mas é um DVD que foi muito bem feito, assim. Ficou muito legal. Eu achei muito bacana. Olha, caminhando para o nosso... Jerusalém? Para Jerusalém. Eu queria que você desse a sua opinião como produtor, músico e toda a sua história na música católica, de como você enxerga o cenário da música católica hoje. No qual sentido? Eu vou dar o meu ver, o que eu entendo hoje. Não sei se é porque a gente vai ficando velha e a emoção muda também, mas eu acho que talvez por ter sido uma coisa mais limitada, assim, né? A gente tinha aqueles e tinha o show daqueles e ponto final. A gente não tinha plataformas digitais, não tinha um YouTube para você ter um leque de pessoas que você tem hoje. Mas, não desmerecendo ninguém que é novo hoje na música, mas eu acho que havia uma unção, algo diferente numa geração ali que, né? Enfim, todo mundo já conhece, que você citou, o Nelsinho, o Dunga. Tem uma geração que marcou, né? Flavinho. E assim, a minha opinião como eu disse, eu não sei se é porque eu cresci e aquela música ecoava em mim na juventude de uma maneira diferente, que talvez hoje um ministério, né, super animado para a juventude é, meu Deus, eu amo e, nossa, que Dunga, sabe? Assim, para eles vai ser muito que tio, sabe? Sim, é. Então, assim, eu não sei se é uma mudança, né, dessa unção, se às vezes é muito só um produto sem um Padre Jonas para vir falar para a pessoa, né, o que foi falado. Não sei se é só algo que eu penso ou se é uma visão geral. E repito, não desmerecendo ninguém, porque eu sei que cada um tem o seu trabalho, mas também sei que tem gente que está ali só porque para virar um produto mesmo. E quem é só um produto sabe que é só um produto. E existe a diferença, que aí entra muito daquilo que o Padre Jonas corrigiu, né? O ministério e o banda, né? E parece um banda. O ser ministério e ser só uma banda, ser só alguém cantando músicas para Deus, que às vezes nem vai viver aquilo que está cantando. Então, musicalmente, você pode ter uma visão ainda mais ampliada do que a minha, mas de quem viveu na pele, o que eu estou querendo expressar aqui, né? De subir em palcos e ver as pessoas. E digo isso também porque eu estive num evento para jovens recentemente, eu me senti muito deslocada, sabe? Assim, claro, era para jovens, eu não devia estar lá, mas no musical também, sabe? Falando aquela coisa que eu ainda comentei com a minha amiga, né? Eu tava com a Ju, eu falei,
parece que os jovens não estão naquela radicalidade que eu ouvi o Padre Léo pregando, de você ser total aquilo. E aí o reflexo disso também é na música que eles vão gostar, né? Eu vejo assim. Sim. Então, é muito complexo isso. A questão de ser só um produto e sem ter um comprometimento com o céu é muito complicado, né? E, infelizmente, às vezes eu vejo isso aí, nas nossas missões aí, enfim. Até participei do programa do Ricardo Sá, quando ele estava fazendo ali na Século XXI, né? Falei um pouco sobre estilo musical atual. Mas de ser só um produto um pouco... E às vezes a gente percebe que tem gente que está conectado só nisso. Às vezes, ali no próprio programa, acredite, né? Falei, mas, poxa, lançar agora, questão de redes sociais, fazer um clipe, enfim, tantos mil views, mas e aí? Será que... Cadê a unção? Será que essa música vai tocar? Cadê o a fruto pessoa fez disso, na né? intenção disso tocar um coração e levar almas para Deus, né? Porque a nossa escola foi essa, a minha escola foi essa, né? Que nem você falou desse tempo aí que você era adolescente, via, então, é o tempo que eu estava ali na Canção Nova e via o Padre Jonas pregando, daqui a pouco o Ricardo Sá, vendo a pregação dele, ou santos ou nada, né? Mas o Senhor virá, né? Viu o Nelsinho, lembro quando ele compôs, quem me segurou foi Deus com seu amor de pai. Todas essas músicas marcaram e são músicas fecundas, músicas que tocaram o coração, que fez a gente encontrar com Deus, fez a gente, enfim, são músicas que curam, né? Não foram, são, né? E era uma atrás da outra. Quando o Padre Cledimar chegou e começou a mostrar as músicas dele, a gente começou a perceber que ele cantava pra caramba, e começou a mostrar, era uma mais bonita que a outra, uma mais ungida que a outra. Com certeza, gravando o CD dele, a gente não tinha dúvida que não ia, no bom sentido, bombar, estourar, né? Enfim, agora, tinha essa parte comercial, acho que sempre teve, mas as músicas nasciam de uma forma muito espontânea, vendo um Padre Léo pregar, vendo um Padre Jonas pregar, né? Tantos outros na Canção Nova, né? Salete, Eliana, Flavinho, era uma atrás da outra, uma música atrás da outra nascendo. Hoje eu vejo músicas legais, né? Tem os estilos mais atuais, tem. Alguns tocam o meu coração, tocam, Com certeza. né? Mas eu confesso que às vezes a música para mim hoje está muito parecida, né? Está muito simplificada, né? Comparando as músicas antigas, né? Você falou de influências, né? Eu falei um pouco de Beatles, enfim, aquelas coisas dos anos 70, 80, né? Aquelas bandas dos anos 70, 80. Mas a gente tinha muita influência, até conversando com o Giovanni ali, né? De música evangélica, Vencedores por Cristo, Asaf Borba, Comunidade da Graça, Grupo Life, né? Pastor Ademar Campos. A gente tinha uma influência grande também, né, desses grandes nomes evangélicos, né? E hoje eu vejo que, voltando para a música católica, eu vejo que musicalmente a questão de arranjo está muito simplificado. Não tem mais músicas elaboradas como antes, né? Às vezes só 3 acordes, as letras, às vezes são letras curtas que fica batendo muito tempo naquele refrão, né? Enfim, aí é meio difícil de dar a minha opinião, porque às vezes eu posso até sem querer estar ofendendo alguém, né? Mas hoje é complicado. E o que mais me preocupa é essa questão que você falou, produto, né? Independente se a música é simples, só tem 3 acordes, tem muita música simples de 3 acordes que são maravilhosas, né? Letras incríveis, né? Então, às vezes, isso não é o problema, né? Mas tem que ter essa questão, essa conexão com o céu, tem que ter unção. E hoje eu escuto muita música que é repetida, é repetitiva, né? Ela não toca, enfim. Esses dias até um menino começou a me seguir, achei até legal, porque você falou de tiozão Dunga e eu já me sinto um tiozão também. Fiz 49 anos agora e vejo com uma galera de 30 anos, né, que não acompanhou essa fase, né, mas vê que a gente ainda está nativa, né?
E um menino que ele é de... Esqueci o nome dele, acho que ele é de Curitiba ou Maringá, não sei. Ele é do Colo de Deus, toca super bem. É outra vibe de tocar, né? Essas coisas, né? De guitarra com efeitos, shimmer, né, tal assim. Não é solista, tal. Mas me procurou ali no Instagram, falou umas coisas legais. Pô, você é referência, que bom que você é dos inícios, que, né, preparou um terreno para nós aí e tal. Pô, eu queria te conhecer pessoalmente. Eu recebo muito feedback dessas pessoas hoje, sabe? Eu fico muito feliz. Às vezes que eu saio com seu pai, só eu e ele, e a gente toca com a banda do lugar, do local. Os meninos de 22 anos, 20, 18, 25, né? Dá um feedback desse pra gente, eu fico super feliz, sabe? Assim, poxa, que bacana aqui, né? Que as pessoas hoje, né, reconhecem o nosso trabalho, porque não é da nossa geração. Então é isso, eu não sei se eu respondi certo, que eu falei pra caramba, mas independente se é worship, se não é, se é rock, se não é, se tem vários acordes, ou se é só simples, ou se é um shimmer, ou tem solo de guitarra marcante ou não, eu acho que tem que ter um comprometimento com o céu. Tem que ter, que senão não faz sentido, a gente tem que tocar na noite, né? Tem que ter, a gente tem que passar. É o que uma vez eu respondi até no Instagram, porque eu gosto muito mais das antigas, né? Aí o pessoal fala, mas essa música aqui é super bonita, até arrepiei o braço. Eu falei, cara, eu ouvi no Led Zeppelin e arrepio também. Eu ouvi no outras bandas, beleza por beleza, então eu não preciso ficar com essa aqui. Agora, realmente, aquilo que toca, né, faz você repensar, você sente essa conexão, você sente, pô, aquela música te impulsiona a mudar de vida. Aí sim, você vê que realmente é o comprometimento com o céu, né? E às vezes, sem complicar muito, mas às vezes, por exemplo, você tá uma música no bar. Manda conexão. Eu conecto uma linha dessa? Eu vou mudar a linha então. Então, às vezes, cara, ficar só nisso. Pra mim, isso não tem como eu escutar uma linha de baixo dessa, de verdade, tocar meu coração. Dificilmente eu vou escutar um Adam Clayton lá no Without. Sim. Aí sim, tem toda uma forma, tem toda uma mística ali que já soma com o The Edge, com todo mundo ali. Mas são poucas músicas assim, porque tem música que isso se torna cansativo. Você se arriscaria a dizer alguém que é da nova geração que você gosta? Você já viu e gostou? Eu já vi e gostei. Eu conheço pouco. Isso me pega. Deixa eu dar um tempinho para eu pensar, não sei quanto tempo a gente Enquanto tem. ele vai pensando, eu quero te convidar a conhecer a agência Vero Ícone, a agência aqui de Pindamonhangaba, que realiza peregrinações para santuários marianos, para a Terra Santa. A gente sabe que a Terra Santa não está vivendo um momento muito legal, mas a gente tem fé em Deus que tudo vai cessar e as coisas vão voltar ao normal. Mas a Vero Ícone também tem pacotes para a Europa, tem santuários no México, enfim, você pode montar o seu pacote com eles, pode pegar o grupo da sua paróquia e falar, André, eu quero ir para tal lugar com o meu pároco, X pessoas, e o André vai montar do jeitinho que você quer, passando pelos lugares que vocês planejarem aí, ou você já pode escolher um pacote pronto, e estou preparando com ele uma novidade que em breve eu trago aqui para vocês para 2025. Nossa, César, isso tudo passa voando, e o bom é que quanto mais longe a gente programa, mais fácil ficam as condições, melhores ficam as condições de pagamento. Então, os contatos da agência Vero Ícone estão aqui na descrição do vídeo e eu espero que um dia a gente possa peregrinar juntos aí. Pensou? Pensei. Por exemplo, o Frei Gilson é legal. Perfeito. Né? Bacana pra caramba. Não tem como eu seguirei, né? Pô, bacana pra caramba. Mas vou dar um exemplo agora que pode ser polêmico também. A versão nova, né? Eu seguirei, eu irei, né? Tem uma sua graça me basta. Tem uma guitarrinha. Pô, bacana, o João fez, né? Uma vibe. Uma vibe não, é um worship. Bonito pra caramba, bem legal. Mas há, sei lá quantos anos atrás, 10 anos atrás, antes dele fazer essa versão, o Boy fez um arranjo. E tem uma versão do Boy que é uma baita pegada, assim, meio Whitesnake.
Sei. Não tem como. A gente escuta e eu falei, nossa, uma caixa de bateria desse tamanho, com aquelas guitarras, que o som de baixo precision gordo, assim, como a gente fala. Toca. A outra é legal também, até falei. Tô até elogiando aqui o Joãozinho que fez lá, que é muito bonito. Mas enfim, o Frei Gilson tem muita coisa legal. Aquela música, como é que é? Que tem a parte que canta do filho amado, filho querido. Tem uma música assim, né? Não é essa mesmo? Não. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Toquei essa música com ele em alguma... Acho que foi na Terra Santa, eu não lembro. Linda. Acho que foi no música. Pentecostes, né? Foi, que você tocou com ele. linda. Na adoração. Linda música, né? A irmã Ana Paula tem umas músicas legais pra caramba. Não, tem uma geração aí muito bacana, né? O Colo de Deus tem umas músicas legais. Eu não gosto de todas, mas tem umas músicas legais, né? Também porque eu não escuto muito, né? E, enfim, eu acho que uma turma nova que está chegando tem que ter o estilo, tem que ter a cara deles. Sim. Eu não gosto muito dos que já estão lá 20, 30 lá anos atrás e agora tipo quer assim, chegar aqui e quer ir para esse estilo. Não, deixa Sim. esse estilo para quem é novo, Faz sentido. né? Vai Continua mudar na sua. agora. Ai, não, Imagina o Paul McCartney tocando um worship, né? Não é tão legal. E eu acho né? que já... eu acho não, isso rola, né? Aí não vou dar exemplo não, mas rola. Por favor. aí eu não acho legal. Não, deixa pra quem tá... Que aí é bacana. Sim. Legal pra caramba. Até falei desse menino aí, pô, eu vejo ele tocando guitarra, pô, eu não toco guitarra nesse estilo, mas muito legal ele tocando. Eu esqueci o nome, poxa, queria até falar aqui, até pra dar um... É um de cabelinho arrepiadinho assim, não? É um moreninho, usa uma guitarra, acho que Gretsch, assim. Então não é que Pô, eu tô pensando. legal pra caramba. Enfim, mas então, a galera, é a geração nova, é o que eles ouvem, eles têm a referência deles para fazer esse som. Bacana. Né? Agora, deixa os velhos, tem que continuar fazendo como já fazia antes, né? Eu acho que não há problema, não pode ser produto não tendo conexão com o céu. E a gente tem que também ter uma postura de que a gente é músico de Deus, né? Tem algumas coisas que eu não concordo, enfim. Então tem que ter uma postura de músico de Deus, né? Não sou o cara que é músico e toca e sobrevive da música tocando música católica, né? Tem que ter testemunho, dar exemplo, palavreado, não pode ter uma linguagem muito, né? Aí eu sou meio, nesses pontos, sou meio radical, sou meio chato, porque eu vim dessa escola, dessa formação, né? Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Como já cantava a falecida dupla Rinaldo Samuel, né? Então a gente tem que, enfim, tem que saber, né? Não é porque a gente tocar guitarra, tocar tal, mas, enfim, ter uma linguagem, um jeito, uma postura de quem não tem comprometimento com Deus, né? Não estou nem falando de vida de oração, porque isso aí tem o básico, tem que ter mesmo, né? E na missa do domingo, tudo bonitinho, ter o seu tipo de espiritualidade, cada um tem a sua, né? Suas práticas de oração, enfim, as suas devoções, né? Sim. Isso aí, claro, que se a gente é músico de Deus, a gente tem um segmento, se a gente é missionário... Teoricamente, você tem que ter isso aí, né? Bom, infelizmente, Infelizmente, encerrar. Ó, dá pra voltar, a gente não falou nada das filhas, o trabalho atual com seu pai, né? Dá pra voltar. Volto com o maior carinho. Voltar. Aí um dia a gente podia marcar aqui, a gente tinha pensado, né? Do seu pai vir com ele. Aí falar conta de as música, histórias, composições. os perrengues aí da estrada. Nossa, tem muito perrengues, mas a gente deixa pro próximo capítulo. Mas Vai tem ser muito, legal. você não tem noção. Vamos marcar então, seu Vamos. pai, Rinaldo, vai ser legal. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado aí pelo carinho, pela acolhida, né? E pela confiança, né? De me ter aqui falando um pouco da minha história. Enfim, foi bom demais, obrigado. Queria que você deixasse um recado para aquele jovem que sonha em começar na música católica, que ele tava, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu vou? E agora sua mensagem pode ser aquela voz que o Padre Jonas foi um dia para você. Consegue sim, né? Como diz a canção, né? Com Deus eu posso sim, né? Mas tem que ser com Deus, né? Não é fácil ter um segmento na música. Às vezes a pessoa vê a gente com um violão legal, um baixo legal, né? Bom, mas não é questão de vocês tocam bastante. Não. É entrega.
Então você tem que fazer a sua entrega com Deus e confiar, acreditar, né? Tem que... igual eu ouvi falar da Providência em 1990, mas como é que esses caras estavam 2 dias comendo isso aqui? Hoje chegou, e eles foram rezar sem saber, chega essa Providência. Então, eu acreditei. Então, com Deus, a gente consegue sim, mas tem que ser realmente com Deus. A nossa intimidade com Deus, o que a gente pede para Deus. Não tem oração que você peça com fé que Deus não vai ouvir, né? Então, não é fácil seguir Deus, não é fácil ser músico de Deus. Mas se você acredita, se você confia, se você faz com amor, com carinho, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, tudo mais será dado por acréscimo. Se você faz isso com o coração, você vai longe, né? Você vai ter uma vida missionária, uma vida como músico aí, com certeza, com super resultados positivos, com bastante unção, né? No seu tocar ali, com certeza você vai atingir as pessoas. Você não pode ser só se você é um missionário, você não pode ser um músico normal. Você tem que ter a sua vida de oração, confiar em Deus e tudo vai dar certo. Amém. Amém. Bora nessa? Muito Bora obrigada. nessa. Obrigado. Um beijo nas suas meninas, todas Obrigado. elas. E estamos esperando aqui de volta já. Exatamente. Oh, isso legal. aí. Se Deus quiser. Todo mundo tem uma missão. Esse foi o nosso Missão Podcast. Como é que... Esqueci. Agora você esqueceu, né? Ai, Você esqueceu quem você é. esqueci, fiquei meio deslojada aqui. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. Eu sou o professor Felipe Santos. Esse é o nosso canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Aê! Ó, com trilha sonora.